Olá, abençoados. Tudo certo aí? Todos bem? Estamos aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. O Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade. Sou o Reinaldo Barbosa, preterista completo, prego a escatologia consumada. Quero tirar uma dúvida do pessoal que se fazem perguntas ao meu respeito, a respeito do preterismo, da escatologia. Alguns perguntam se eu faço parte do armenianismo ou calvinismo. Porém, não, amados. Eu não tenho ligação nenhuma com João Calvino e muito menos com Jacó Armênio. Eu tenho ligação com o preterismo completo e com a escatologia consumada. Também eu não tenho ligação com Luís de Alcázar. Luís de Alcázar, que foi um defensor em 1554 a 1613 do preterismo completo. Eu não tenho ligação também. Eu tenho ligação com a Bíblia. A minha ligação é com a Bíblia, com a palavra. Então eu não tenho ligação com armenianismo, nem com calvinistas e nem com preterismo defendido por Luís de Alcázar. Eu tenho ligação com a Bíblia. O meu dever aqui é mostrar as verdades bíblicas. É ler as cartas do apóstolo Paulo, ler os livros do Novo Testamento, do Velho Testamento, e trazer para as vossas vidas as verdades que foram ocultas pelo sistema. Tudo aquilo que é denominado autor, consumador de uma ideia, esta ideia se torna da própria pessoa. E eu não estou aqui trazendo algo meu. Eu não sou um autor e nem um defensor de uma ideia minha. Eu estou aqui trazendo os fatos bíblicos e aplicando para os nossos entendimentos. Amém? Então, é nesse entendimento, nesse conhecimento que eu quero trazer para vocês também neste momento, neste vídeo. Você que me acompanha aí no Facebook, Kawaii, TikTok e YouTube, assina os canais, me segue aí, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, certo? O tema que eu tenho para hoje é este aqui, olha, a parábola das 10 virgens. Vamos entender? Escrito antes da cruz, no ano 30 de Cristo, Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, onde trata desta parábola. A parábola das 10 virgens, que é pregada e é defendida pelo sistema religioso evangélico, principalmente, tratando-se da vinda de Jesus, tratando-se do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, que Jesus vem buscar a igreja e que a igreja tem que estar preparada, que a igreja tem que estar com o azeite em suas lamparinas constantemente ativos, para que suas lamparinas não venham se apagar e Jesus volta e alguém fique, porque ali se trata de 10 virgens, são 5 prudentes e 5 nessas, 5 loucas. E assim é tratado pela a igreja. E isso eles pegam e aplicam na vida das pessoas nos dias de hoje. Eu quero afirmar aqui mais uma vez, amados irmãos, eu respeito a fé de cada um de vocês, no que vocês creem, no que vocês acreditam. Eu não estou aqui para criticar você evangélico, que frequenta uma igreja, que vai a um templo. Eu não estou aqui para criticar você. Eu estou aqui para criticar o sistema, porque é o sistema que aplicam as mentiras em suas vidas. Vocês simplesmente são vítimas
como eu fui vítima desse sistema por muitos e muitos anos, até que os meus olhos foram abertos e hoje eu leio a Bíblia com a mente de Cristo ativada. E é esta mensagem que eu quero trazer para a tua vida, esta libertação da religiosidade. Amém? Vamos ler comigo um livro histórico. O livro de Mateus, ele é um livro histórico porque ele foi escrito antes da cruz. Então, é uma parábola de Jesus para os seus ouvintes lá no primeiro século da era cristã. Tá certo? Então, não é uma mensagem que se aplica na minha vida e nem na tua vida nos dias de hoje. Um livro escrito aproximadamente no ano 30 antes da cruz, na era de Cristo, no tempo de Cristo. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Vamos ler para que possamos entrar no assunto e entendê-lo. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 23. Então vamos ler 3 versículos aqui nesse top. Do versículo 1 ao 3. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ora, versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Versículo 3. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4 e 5. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículos 6 e 7. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Sai-lhe ao encontro, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Versículo 8 e 9. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Versículo 10 e 11. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas e fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Versículo 12 e 13. Versículo 12. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Amém? Até aí entendeste a leitura? Então, vou explicar o versículo 13. Versículo 3. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Quem? Quem que tinha que vigiar, irmãos? Somos nós hoje que temos que vigiar? Ou é o público que Jesus, pelo qual estava contando a parábola? Vigiai, pois. Então, Jesus estava falando para os discípulos, os ouvintes dele ali, os ouvintes da parábola, para eles vigiar. Por quê? Eles não saberiam o dia e nem a hora em que o Filho do Homem viria. Então, esta mensagem, esta parábola das 10 virgens, dá a entender ao sistema religioso evangélico de que houve uma disputa entre Deus e Satanás, o chamado diabo. Então, eles empataram, porque 5 foram salvas e 5 não foram salvas. Então, 5 foi para o céu e 5 foi para o inferno. Quer dizer o quê? Que 50% se salvou e 50% foi para o inferno. Assim é o entendimento do sistema. Ora, pensa comigo. Deus e o inferno ficou empatado. Ora, Deus não conseguiu salvar os seus todos?
Quer dizer que uma parte foi para o céu e a outra parte para o inferno? O tal Satanás, o tal diabo defendido pela religião, empatou com Deus, é isso? Mas isto aqui não é um número de pessoas que iriam ser salvas, amados, e que não iriam ser salvas. Não é disso que se trata. Aqui está falando do reino dos céus, que é o reino implantado por Cristo, que era o reino que viria, o reino que seria tirado dos judeus e entregue ao povo, que era o povo, os gentios, que somos nós hoje. Então, esta parábola aqui está tratando do juízo de Deus que viria sobre o povo judeu naqueles dias. A grande guerra civil, a grande tribulação entre o Império Romano e Jerusalém e os judeus, no período do ano 66 até 70 DC, do primeiro século da era cristã. Foi uma grande guerra civil. Então, aqui estava se tratando do juízo. Para quê? Para que aqueles que estavam firmes em Jesus, firmes em Cristo, permanecessem firmes. Porque o juízo viria. Não quer dizer que seria um juízo onde uma parte ia para o céu e a outra parte ia para o inferno. Não é nada disso. Ou que Jesus iria voltar, iria levar 50% e outras 50% iriam ficar, porque essa outra 50% deixou a tua lâmpada apagar. Faltou o azeite, não vigiaram. Não, esse sistema aqui, Jesus estava se aplicando ao farisaísmo, ao judaísmo, aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, aos hipócritas da época. Isso aqui não se trata das nossas vidas, nos nossos dias hoje. Vamos lá? Vamos entender? O noivo representa Jesus Cristo, retornando no julgamento da antiga aliança. As 10 virgens representam a nação de Israel ou a geração do primeiro século, dividida em 2 grupos. As 5 virgens prudentes são os judeus que creram no Evangelho e aceitaram a mensagem cristã. E estavam espiritualmente preparados para a transição das eras, lá naquele tempo, no primeiro século da era cristã. As 5 virgens insensatas representam os judeus incrédulos e os fariseus que rejeitaram a Cristo, ficando de fora do reino e sofrendo as consequências da queda de Jerusalém. Que esta queda de Jerusalém ela aconteceu no ano 66 até 70 DC, com a invasão do Império Romano e destruindo a cidade. A demora e a meia-noite, o atraso simboliza o tempo entre a ascensão de Jesus e o ano 70 DC, o período da transição entre Jesus até o ano 70 DC. Houve uma demora. E esta demora fazia com que os crentes daquela época, os irmãos ali daquela geração, começassem a perder a fé, a enfraquecer na fé. É tanto que Jesus falou que se aqueles dias não fossem abreviados, muitos se perderiam. E período em que o evangelho foi pregado aos gentios, conforme o livro de Atos. Então, por isso que houve esta demora da ressurreição de Cristo, da cruz, a ressurreição de Cristo, até o ano 70 DC, porque estava sendo pregado o evangelho aos gentios também. Então, este evangelho ele teria que ser pregado aos gentios, como está escrito no livro de Atos. A reunião dos apóstolos, dos discípulos, a levar o evangelho aos gentios. Mas quando este evangelho foi completo ali, naquela época, como vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo afirmando que aquele evangelho foi pregado a toda aquela criatura, todas as criaturas, todas as nações da terra, ali daquela época. Está entendendo? Então, esta parábola, a parábola das 10 virgens, é um alinhamento entre o período histórico e cultural daquela época, entre os judeus e o juízo de Deus naquela geração. Não tem nada a ver conosco. Jesus estava dizendo, preparem-se, porque o fim vai vir. O fim está próximo.
Estava acontecendo esta demora porque o evangelho teria que ser pregado naquela geração. Mas ele foi pregado até 66, até 70 BC, ele foi pregado e o fim veio, o fim daquela parúzia, o fim daquela geração, daqueles tempos, chegou. Então não se aplica às nossas vidas. Nós temos um contexto aqui antes do capítulo 25, o capítulo 25 é continuidade do capítulo 24. Então Jesus ele estava contando essas parábolas para os ouvintes dele, os mesmos ouvintes do capítulo 24, que eram os discípulos, os ouvintes dele que estavam ali no Monte das Oliveiras, e ele contando as parábolas. Então foi para eles, não tem nada a ver com as nossas vidas. Como é que Jesus está contando uma parábola ali para um público e de repente não é para eles, é para alguém do futuro há 20 séculos depois, ou 2000 anos depois, que quer dizer que somos nós? Não, está errado. Entendeu? Não se aplica nas nossas vidas. Por isso que eu digo sempre, a ida tua no sistema, nas igrejas, nos cultos, é em vão. Porque você não aprende isso lá. Lá você aprende que Jesus é mentiroso. Lá você aprende que Jesus ainda vai voltar. Sendo que Jesus prometeu a vinda dele lá naquele século. No primeiro século da era cristã. Para aquele público, para os ouvintes dele. Jesus não prometeu para nós. Jesus não prometeu vir buscar ou voltar em um século 20 depois. Nós já estamos no século 21. Você entendeu? Então não se aplica em nossas vidas. A demora e a meia-noite, o atraso, simboliza o tempo entre a ascensão de Jesus e o ano 70 DC, período em que o evangelho foi pregado aos gentios. Então, foi um período que o evangelho estava sendo pregado. Porém, ele trouxe a parábola para os discípulos e os ouvintes dele ali, os judeus que já tinham sido convertidos, e ele dizendo: se prepara, ficam com a sua, mantém o azeite nas suas lamparinas, ficam atentos, porque vocês não sabem a hora que o noivo vai voltar, a hora que o filho do homem vai vir. Entendeu? Olha, a porta fechada, o fim do templo judaico. A porta fechada e o fim do templo judaico, marcando o encerramento definitivo da dispensação da antiga aliança e estabelecendo a nova aliança em 70 DC. Então, aquele período ali, daquele templo, as portas fechadas, quando as 5 inessas chegaram, deixa-nos entrar, abre a porta, é porque o templo foi consumado ali. Já não tinha mais tempo para alguém ali se arrepender, ou para alguém ali entrar às bordas do cordeiro, para alguém ali entrar para as bordas do casamento, porque as portas já tinham sido fechadas. O período de transição das duas alianças, da aliança antiga e da nova aliança. A aliança antiga foi encerrada, fechou-se as portas. E abriu as portas da nova aliança, que é pela qual nós aqui vivemos hoje, a nova era, pela onde nós estamos vivendo hoje. O reino de Cristo já estabelecido. Compreende? Mateus capítulo 24, aqui é o contexto do capítulo 25, aqui é antes do capítulo 25. Então, o capítulo 25 é uma continuidade da história de Jesus, dos argumentos de Jesus com o público que estava ouvindo ele lá. Então o capítulo 25 é continuidade do 24, como também o 24 é continuidade do 23, o 26 é continuidade do 25. Então são os contextos que nós apresentamos a vocês. Então Mateus 24, no versículo 27, diz assim, olha: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. As mesmas palavras mencionadas por Jesus na parábola das 10 virgens. 28. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz.
O Sol aqui, amado, não é o astro estelar. A Lua aqui também não é o astro solar. E as estrelas cairão do céu. As estrelas aqui também não são os astros estelares. Sol aqui está se referindo aos judeus, aos sacerdotes, ao judaísmo, aos mestres das leis. Aqui, o Sol aqui está se representando o sistema judaico, como também a Lua representa o sistema judaico. Não é o astro solar, lunar, não é o astro lunar que não dará sua luz, e não é o astro solar que irá escurecer. Não é isto. Isso aqui é linguagem de figura, não é literal. Tá certo? E as estrelas também não são os sistemas estelares, não são os astros estelares do universo, são os sistemas, as pessoas daquela época, daquela geração. E cairão do céu. O céu aqui também não é esse céu que olhamos para ele e vemos lá o céu azul, onde passam os aviões, ou aonde é que Deus habita. Esse céu aqui é a ambiência, era aquele local, era aquela região ali. Era o poder religioso do judaísmo, da religião judaica. Você está entendendo? Céu aqui não é as potências celestiais. E as potências do céu serão abaladas. O poder do judaísmo aqui, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, da lei de Moisés, o poder do velho pacto, da velha aliança, iriam perder, iriam cair, se desfazeriam. E foi se desfeito. No ano 70 DC, com a queda do templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém era o poder maior da religião. Era o céu da religião, o templo de Jerusalém. Eles iriam ser destruídos e foi destruído. Você está entendendo? Então, isso aqui não se refere ao Sol, não se refere à Lua, não são as estrelas do céu também, não são os astros estelares. E o céu aqui não é o céu inacessível de Deus. E nem é o céu, esse céu azul que olhamos e enxergamos. Tá? Esse céu aqui eram os poderes da religião, da lei de Moisés, do velho pacto, a velha aliança. São simbólicos, não são literários. Tá certo? Então o sol não vai escurecer, nem lua, nem estrelas vai cair do céu. Isso é uma ideia da religião. Uma ideia mirabolante da religião que a religião criou e inventou para aplicar na vida das pessoas e amedrontar as pessoas. Colocar medo, terror, pavor, para que as pessoas vivem enfiadas aí dentro do sistema chamado de igrejas. Cada uma com o seu nome espalhado por aí em CNPJs. Certo? Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Céu, mais uma vez, não é o céu celeste, não é isso que olhamos e enxergamos, não é o céu inacessível que é a morada de Deus, tá certo? Esse céu aqui era aquela região judaica, você está entendendo? Era o poder do judaísmo, o poder da lei de Moisés. Então, era todo aquele império, todo aquele sistema religioso da época, certo? Tribos da terra, não é do universo, não é as tribos do globo. Formosa, Brasil, nós estamos aqui no Brasil. Não somos uma tribo, somos uma nação brasileira. Aqui não tem tribo. Ah, não, mas tem a tribo dos índios. Ah, então vai ser lá. Então quem vai se lamentar é a tribo indiana, né? A dos índios lá, né? Lá tem tribo, então lá é que vai ser. São eles que vão se lamentar, né? Mas nós brasileiros não, nós não somos uma tribo, nós somos nação brasileira. Certo? Então, todas as tribos aqui eram as 12 tribos dos judeus. As 12 tribos de Israel. Certo? Não é tribos do globo terrestre, não é tribos
do planeta, não é tribos do Brasil, não é tribos dos Estados Unidos, não. Aqui eram as 12 tribos de Israel. Da terra, que é a terra aqui? Aquela terra ali era aquela região do Oriente Médio. Era a região, aquela região de Jerusalém, da Judéia, tudo aquilo ali. Aonde se predominava o império do velho pacto, o império religioso, o império do judaísmo, aonde se predominava a lei de Moisés, onde tinham os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, era essa terra aqui. Era esta terra aqui. E se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Essas nuvens do céu aqui também é linguagem de figura. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens eram o juízo de Deus e foi o juiz de Deus sobre Jerusalém, sobre os judeus. A invasão do Império Romano a Jerusalém no período do ano 66 até 70 DC, totalizando 3 anos e meio. Exatamente o que Daniel falou lá no teu livro. Lê o livro de Daniel, lá que você vai entender. Então, isso aqui se totalizando do ano 66 até o ano 70 DC, 3 anos e meio, foi o período da grande tribulação, a grande guerra civil entre Roma e Israel e Jerusalém. Nuvens aqui, não é Jesus vir, olhar para o céu, olha, ele está vindo sentado nas nuvens, como ele prometeu. Não é isso. Você vai morrer velho, caduco. Na verdade, quantas pessoas não já morreram esperando Jesus vir nas nuvens? E as pessoas estão aí pregando, gritando e anunciando: olha, Jesus está voltando. Corre para a igreja, aceita Jesus. Mantém o azeite na sua lamparina, porque ele está voltando. Ele vai vir nas nuvens. E todo olho vai ver ele. Vai olhar para o céu e vai ver ele vindo. Não. Isso aqui foi uma linguagem de figura. É uma metáfora. Vindo nas nuvens aqui significou o juízo sobre o povo judeu. Tem nada a ver com os nossos dias, tem nada a ver com a minha vida e nem com a tua vida. Tá? O texto aqui é do capítulo 25, da parábola das 10 virgens, que também não se aplica nas nossas vidas. Vamos lá. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus, daquela ambiência, daquela região ali, do céu ali, daquele império judaico, da religião judaica, do judaísmo ali, dos judeus, de todo Israel, toda Jerusalém ali, tá certo? 31. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tensos, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, Jesus pediu para os discípulos, ordenou eles, orientou eles ali, os ouvintes deles, a eles prestarem atenção na parábola da figueira, porque os dias estavam próximos, que era naqueles dias. O fim ia vir, e veio para eles. Olha o que ele diz no versículo 33 e 34. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, igualmente, quando virdes quem? Eu e você? Não, os discípulos, os ouvintes dele lá, para quem ele estava contando isso aqui. Todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E próximo, meu irmão, é logo ou próximo é 2000 anos depois? Próximo é logo. Ele estava já às portas. O juízo dele já estavam chegando às portas de Jerusalém. O Império Romano já estava chegando ali. Você entendeu? Todo o esquema, todo o sistema da guerra civil ali já estava programado, já estava preparado. E já estava próximo às portas. O fim já estava chegando. Ora, não tem nada a ver esse próximo às portas aqui hoje. O sistema está aí pregando para as pessoas: oh, Jesus está próximo, ele já está às portas. Ora, irmão,
Esse próximo aqui, essas portas aqui, migraram para 20 séculos depois? Nós já estamos no século 21. Não faz sentido, né? A conta não fecha. Então, Jesus mentiu. A igreja que o sistema evangélico aí é que é a verdade, e Jesus é o mentiroso. Porque Jesus anunciou a vinda dele aqui naqueles dias e o sistema está dizendo que não, que é hoje, ou é amanhã, ou é depois, sabe lá quando, né? Versículo 34, olha só, olha que palavra. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta geração que Jesus está falando aqui não é a minha, não é nossa geração, aqui do século 21. Jesus está falando a geração dele lá, a geração do primeiro século da era cristã. E não passará esta geração. Jesus estava falando a geração deles que estavam lá ouvindo ele. Sem que todas estas coisas aconteçam. Sem que tudo aquilo que ele falou que iria acontecer, que seria os sinais da tua vinda, aquela geração não ia passar sem que aquelas coisas acontecessem. E sem que ele viesse naquela geração. Ora, e aí? Como é que vai futurizar um sistema desse aqui? Como é que eu vou pegar uma passagem desta aqui e jogar ela para o futuro? Não tem como. Não tem como futurizar isso aqui. Futurizar esta passagem aqui é igual o caranguejo andar para trás. É olhar para Jesus e dizer assim, como você é mentiroso, hein? Você disse que vinha naquela geração, que não passaria aquela geração e você não veio? Mas tá bom, o senhor vai vir agora na nossa geração, não é mesmo? Ora, irmão, não faz sentido, né? Versículo 35 e 36. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus falou que a palavra dele não passaria. O que ele falou que iria acontecer naquela geração, amados, aconteceu naquela geração. As palavras dele não passou. Versículo 16. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. A mesma coisa que Jesus falou na parábola das 10 virgens, que não passaria. Que ninguém saberia, que eles ficassem atentos, porque ninguém saberia o dia e a hora. Mas que era naquela geração, ele afirmou no versículo 34 aqui, que não passaria aquela geração. O dia e a hora, ele não sabia. Ninguém sabia, só Deus sabia. Mas ele sabia que era naquela geração. Você está entendendo? Ele sabia que era naquela geração. O dia e a hora ele não sabia. Mas a geração, sim, era aquela. O que você está esperando Jesus voltar aí hoje? Indo para a igreja? Ouvir pastor pregar lorotas? Ensinamentos enganosos? Você está entendendo? Você está fazendo o que lá? Está buscando Deus? Está buscando poder? Está buscando o que lá? O que você... Fala para mim, você está encontrando o que lá? Está enchendo a tua lâmpada de azeite? Permanecendo firme aí para quando ele voltar, para quando o noivo chegar, você que é a noiva está preparada para recebê-lo? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, meu amigo. Sai fora disso aí. Isso é um engano. É uma heresia. Eles dizem que eu sou herege, que eu sou falso profeta. Eles me chamam disso aí. Mas quem é o falso profeta? Sou eu que estou aqui mostrando as verdades ou são eles que manipulam esses textos aqui e aplicam para as vidas das pessoas? Que não aceitam, eles não aceitam que o fim foi em 70 DC. Eles não aceitam que Jesus já veio. Quando nós falamos que Jesus já voltou, não voltou. Então, se Jesus já tivesse voltado, então o que é que estamos fazendo aqui ainda? E por que o mundo está do jeito que está se Jesus já voltou? Meu irmão, Jesus nunca prometeu voltar e buscar uma igreja e melhorar o mundo. Jesus nunca prometeu isso, não tem isso em lugar nenhum na Bíblia. E Jesus nunca prometeu vir buscar uma igreja. Nunca, nunca. Não tem escrito na Bíblia em lugar nenhum. Ah, mas lá em Tessalonicenses, Paulo escreveu que ele vai vir nas nuvens e que seremos arrebatados e encontrados com ele nos ares. Meu amado irmão, contexto histórico e cultural que já ficou no passado, no ano 70 DC.
Você tem que entender o espiritual e o literal. Nunca foi literal. Nunca foi literal. A promessa da vida de Jesus, de arrebatamento, de ressurreição, nunca foi literal. Foi espiritual e já aconteceu, meu amado. O apóstolo Paulo também relata aos romanos sobre esse dia que chegou, mesmo que demorou para eles, porém já era dia. No ano 57 a 58 DC, que foi aproximadamente onde o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 3, do versículo 11 ao 12, ele diz assim, olha, Romanos capítulo 3, do versículo 11 ao 12, olha o que diz o apóstolo Paulo. E isto digo conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. Olha o segredo aqui, irmão, que não foi revelado para vocês aí no sistema. Ah, mas aí tem culto de ensino, não tem? Vocês têm os cultos de ensino, os cultos de escola bíblica, tem as teologias, os seminários. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo aos irmãos lá em Roma. E isto digo, conhecendo o tempo. Então eles já conheciam aquilo ali. Eles já sabiam que era naquele tempo. Eles já conheciam, eles já tinham conhecimento que era naquela geração e que era naqueles dias que o Filho do Homem iria voltar. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora. Já é hora. O apóstolo Paulo afirmando há 2000 anos atrás que aqueles dias já é hora de despertarmos do sono. Olha, as virgens estavam lá dormindo, desperta. Né? Estavam e as dispersas, né? O apóstolo Paulo está dizendo que já é hora de despertarmos do sono. É hora de acordar, é hora de abrir os olhos, é hora de ficar esperto, de estarmos ligados, porque ele já está chegando. Já é hora. Mas não é hoje. Aqui no século XXI. Foi lá no primeiro século da era cristã. Lá na geração do apóstolo Paulo. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O apóstolo Paulo e os irmãos de Roma já estavam esperando a salvação. Ele falou que agora ela já está mais perto do que quando aceitamos a fé. Estava demorando porque o evangelho tinha que ser pregado. Mas ele afirma que agora já estava mais perto. Versículo 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Então, o que as noivas estavam esperando, as virgens ali, as 10 virgens estavam esperando a noite ali, que à meia-noite o noivo viria, já se passou. E o dia já está próximo. A vinda dele já estava próxima. Já estava chegando ali. O anunciado lá nas parábolas. O que Jesus tinha anunciado lá em Mateus 24 e 25. Nas parábolas que eles estavam contando para os discípulos, para os seus ouvintes, o apóstolo Paulo aqui, mais ou menos 20 anos, 25, 26 anos, mais ou menos depois, já estavam anunciando que estava próximo. E a noite é avançada e o dia está próximo, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz, versículo 13 e 14, e andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O apóstolo Paulo estava alertando os irmãos que a hora estava chegando ali. E já era aqueles dias. Romanos capítulo 9, versículo 20. Capítulo 9, do versículo 19 ao 24. Olha o que diz também o apóstolo Paulo, quero finalizar contigo esse entendimento. Dir-me-ás então porque se queixa ele ainda, porque quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas?
porventura a coisas formadas dirá ao que a formou? Por que me fizeste assim? Nós temos que questionar a Deus alguma coisa. É como que se o sistema religioso evangélico dissesse assim: nós temos que estar preparado para a vinda do Senhor. E por que está demorando, ó Deus? Por que nós temos que questionar a Deus? Eles ensinam nós a questionar Ele. Me ensina, ó Deus, a mudar, a estar preparado, a estar com azeite aqui na minha lamparina, para minha lamparina não se apagar, para quando o Senhor voltar, eu estar preparado. Ora, nós temos que questionar o Criador. Ele que fez todas as coisas. Ele que projetou e programou e veio e salvou. E hoje nós temos que questionar que nós temos que ser salvos. A obra que ele fez lá não serviu de nada. Nós temos que correr atrás, nós temos que lutar pela nossa salvação. Ele está voltando, ele está às portas. Olha, está questionando a ele? Está questionando a obra que ele já fez? Mas o homem, quem és tu? Que a Deus replica. Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste? Eu tenho que questionar a Deus alguma coisa, meu irmão? Ora, o sistema está dizendo que 10 virgens, 5 foi salva e 5 não. 5 foi para o céu e 5 foi para o inferno. Meu irmão, que decidiu isso foi ele, foi o Criador, ele que decidiu. Versículo 21 e 22. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar ao conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Então, ali na parábola das 10 virgens tinha as prudentes e tinha os filhos da ira, os vasos da ira preparados também para a perdição, preparados também para o juízo. Teve os que foi salvo do juízo, não é de inferno, não é nada disso. Os que foi salvos do juízo e o que foram os preparados para receber o juízo. Não tem nada a ver uma totalidade de números de 5 para o céu e 5 para o inferno. Não existe isso. Não foi isso que aconteceu. Isso é uma manipulação do sistema religioso e aplica na vida das pessoas. Para forçar as pessoas a estar enfiadas dentro do sistema, dentro das igrejas, participando dos cultos, das campanhas, das vigílias, do sobe monte, do desce monte, culto da família, culto da criança, culto do obreiro, culto do pastor, culto disso e culto daquilo. E com isso vão manipulando e fazendo as manobras e enganando as pessoas, obrigando-as a dar o dízimo, a se batizar, a cumprir os votos, a cumprir as campanhas e viver em rituais religiosos. Está entendendo? Enquanto toda a obra dele já foi consumada. Finalizar aqui, versículo 23 e 24. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ora, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Eu e você, nós fomos chamados dentro dos gentios. Nós não fomos chamados dentro dos judeus. Nós não fazemos parte da parábola das 10 virgens. Nós não fazemos parte da parábola do servo inútil. Nós não fazemos parte daquela promessa de Jesus, da grande tribulação, da vida dele. Nós já fazemos parte do reino eterno de Cristo. Nós já estamos no reino. Mas por que então, Reinaldo, se nós estamos no reino, então por que tanta maldade no mundo? É porque você não entendeu de que reino é que Jesus falou que nós estaríamos dentro. Ora, se a pessoa comete uma maldade, ele vai colher maldade. Se a pessoa faz o amor, pratica o amor, ele vai colher amor.
Ele vai colher coisas boas. Se quer estar no reino, quer viver as glórias do reino de Cristo, viva bem, faz o bem, faz o que é bom. Não prejudica as outras pessoas e não prejudica a você mesmo. Isso é estar no reino de Cristo. Nós já estamos no reino dele. As coisas ruins estão acontecendo é porque as pessoas não entenderam. Porque o sistema religioso é o mal deste mundo. Se o sistema religioso pregasse a verdade para as pessoas, o mundo seria diferente. Sabe por que está aí? As pessoas matam, as pessoas roubam, praticam todo tipo de crime, todo tipo de maldade. É porque o sistema chega e fala: olha, não importa o que você seja, Deus te quer assim. Se você matou, se você roubou, se você prostituiu, se você adulterou, se você enganou, se você mentiu, Deus te perdoa. É por isso que o mundo está aí, porque o sistema religioso deu legalidade para as pessoas fazer as coisas dizendo que Deus vai as perdoar. Não vai não, meu irmão. Deus não vai perdoar. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7, eu repito novamente aqui, tudo aquilo que o homem na carne praticar, plantar, o homem vai colher. Não adianta. Não adianta correr para os pés do pastor. Não adianta. O pastor não vai te salvar. O pastor não vai te livrar de você colher o que você plantou. Deus não vai te perdoar. Deus não vai me perdoar se eu errar. Não existe essa de dizer, não, mas Jesus é o nosso advogado fiel. Não, Jesus ele foi o advogado dos judeus. Era os judeus que tinham que receber o perdão da desobediência, do descumprimento das ordenanças da lei de Moisés, que eram as 603 ordenanças, aonde 365 ordenanças, os judeus eram proibidos de praticá-los, e eles praticavam, e eles cometiam um pecado. João deixou isso bem claro na sua carta, que o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Então Jesus ele foi o juiz dos judeus, dos transgressores da lei de Moisés. Jesus não é o meu advogado. Jesus foi o advogado deles. Jesus não é o seu advogado. Jesus não vai te perdoar. Ele não vai te livrar da obra que você praticou na carne. Você vai colher o que você plantou. Não adianta, doa o que doer. O pastor está dizendo, ele está mentindo. O padre está dizendo que Deus te perdoa. Eles estão mentindo. Deixa um pastor errar para você ver se ele não vai pagar pelo teu erro. Ai, irmão Reinaldo, mas aí é espiritual. Meu irmão, o espiritual Deus já resolveu. O espiritual nós já somos prontos. O espírito já é pronto, já está preparado, já está salvo, já está livre. Agora a carne não. Na carne não. O que eu e você praticar na carne aqui, na carne nós vamos colher. Não adianta correr. Esta é a verdade. Essa historinha das 10 virgens aí pregada dentro das igrejas hoje, para que as pessoas permaneçam ali com azeite na lamparina, não deixa a tua lamparina apagar, você é a noiva e o noivo vai voltar. Se o noivo voltar e você estiver com a sua lamparina apagada, você vai ficar. Isto aí é conversa para boi dormir, é manipulação religiosa, é engano evangélico isso aí. É de enganar as pessoas, enganar a vida das pessoas. A verdade eu trouxe ela aqui para você. Agora, não cabe a mim colocar ela na tua mente, no teu coração e fazer você acreditar. Não. Isso aí só depende de você. Como dependeu de mim ouvir. Eu ouvi, peguei, fui estudar, eu não critiquei a pessoa que me ensinou, que me mostrou essas verdades, eu não critiquei ele quando eu vi ele pregando pela primeira vez, eu não critiquei ele, eu fui atrás da verdade, eu fui estudar, eu fui buscar. Aprendi e estou aqui aplicando. Agora, cabe a você. Não sou eu. Eu não estou aqui para te forçar a nada.
mas eu estou aqui com a mensagem para abrir os teus olhos. Amém? Espero que você tenha entendido, tenha compreendido e tenha colocado esta palavra no teu coração. Tenha colocado ela aqui, guardado ela aqui, e reflita sobre esta mensagem. Reflita sobre a tua vida. Reflita sobre o que você está fazendo aí no sistema. Reflita o que você está ganhando indo para os cultos, praticar os rituais religiosos que pelo qual Deus abomina. Reflita nisso aí. Amém, amados? Graça e paz. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!